Bom dia, amigos e amigas. Hoje é 18 de abril de 2020, é um sábado, e vamos, além de ouvir essa belíssima música, vamos também aproveitar e fazer algumas reflexões sobre o momento que nós estamos vivendo. Hoje nós trouxemos um tema que denominamos de pandemia, isolamento social e família. Diz assim: certamente desejamos um mundo melhor. Levantamos bandeiras de tolerância entre raças, de respeito entre diferentes crenças, de igualdade nos direitos de homens e mulheres. Possivelmente não admitamos o preconceito em qualquer uma das suas nuances. Defendemos que cada um é livre para fazer suas escolhas em qualquer área da vida e que ninguém tem o direito de julgar o outro. Como brasileiros, nos orgulhamos de ser um povo receptivo, caloroso, que aceita bem a diversidade. Somos uma nação feita de muitos povos, de muitas diferenças, de culturas múltiplas, e estamos aprendendo a conviver com isso. Infelizmente, os 2 últimos anos, talvez 3 últimos anos, em que nós tivemos inseridos dentro do nosso ambiente as redes sociais com mais frequência, com mais determinação, observamos que, na realidade, nós não somos esse povo que aceita com facilidade as diferenças, esse povo que é receptivo, caloroso. Vimos que existem no nosso meio muitas pessoas ainda com preconceitos, muitas pessoas ainda com muita intolerância. Mas talvez possamos dizer que, na média, nós estamos caminhando no sentido de sermos um povo ainda bem caloroso mesmo. Mas nós vivemos presentemente uma situação diferente, uma situação que foge do nosso cotidiano, visto que nós estamos no meio de uma pandemia, que é um problema que afeta o planeta como um todo. Em uns lugares mais fortemente, em outros não tão assim fortemente. Mas, de qualquer modo, todos nós estamos sofrendo em razão da pandemia. E nós estamos, em razão de, por leis feitas pelo próprio homem, e para preservarmos vidas, estamos vivenciando um isolamento social, que é algo relativamente novo para nós, mesmo nós que já temos várias décadas na presente reencarnação. Eu certamente não vivi um isolamento social aqui em nosso país em nenhum momento. Tivemos o período de regime militar no Brasil, onde havia um toque de recolher, mas havia a liberdade. Hoje nós estamos nos isolando dentro de casa em razão de doenças. Saímos às ruas com cuidado, com máscaras, enfim, vivemos uma situação em que obrigatoriamente estamos convivendo mais dentro do nosso ambiente familiar. E aí que entra o assunto família, O que é que nós estamos fazendo em relação a isso? É exatamente esse o tema que nós queremos trazer à baila para que a gente faça uma reflexão. No entanto, dizíamos aqui das múltiplas culturas, estamos aprendendo a conviver com isso. No entanto, necessário nos perguntarmos: como anda nossa relação com aqueles que conhecemos como parentes? Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Curioso é perceber que muitos somos ferrenhos defensores da igualdade, do respeito, da tolerância nas questões do mundo.
mas falhamos muito nesses mesmos quesitos na esfera parental. Falta-nos a paciência para esse ou aquele familiar. Falta-nos a devida consideração com as diferenças de pensamento, de crença, de opções de vida com esses que são os mais próximos de nós. E como julgamos? Indiscriminadamente. Falamos da vida do outro e nem percebemos o veneno nas palavras. É mais ou menos como se fôssemos ativistas na área do meio ambiente, preocupados com a poluição dos nossos mares, rios e florestas, e em nossa casa estivéssemos jogando nosso lixo pela janela, no terreno do vizinho, ou, o que é pior, mesmo em nosso próprio chão. Recordemos, na parentela corporal estão nossos maiores compromissos encarnatórios. Ali estão, ou aqui estão, nossos maiores testes de paciência, de compreensão, de perdão. Por isso não podemos nos descuidar do círculo familiar, no qual a reencarnação sabidamente ou sabiamente nos inseriu. E hoje, em razão de estarmos dentro de casa, nós temos os filhos pequenos, os filhos maiores, nós temos aqueles que estão frequentando as escolas, e estamos recebendo, os pais, muitas vezes os avós também, das escolas onde frequentam os nossos filhos, as lições que cotidianamente eles teriam que fazer dentro da escola. Para que não se perca tempo, para que não se perca então o contato com a cultura. Então, muitas escolas estão passando para nós, para os pais, as lições que os professores dariam na própria escola, com a frequência do aluno. Então, nós estamos tendo que, além de nos preocuparmos com o problema da saúde, o problema econômico, existe essa preocupação também do problema educacional. Muito embora nós, como pais ou avós, nunca podemos perder de vista a nossa responsabilidade em educar os nossos filhos, mesmo os nossos netos também. Podemos fazer essa contribuição. Mas nós, avós, devemos lembrar que os nossos netos são nossos netos, não são nossos filhos. A responsabilidade maior para com eles são dos pais. Mas podemos ajudar, certamente. Em todas as ocasiões que nós nos sentimos úteis, podemos certamente ajudar. Então, mais ainda, trabalho apareceu dentro do ambiente familiar. Uma coisa que muitas vezes a gente estava quase que esquecido. Então, vemos o quanto é difícil realmente realizar dentro do ambiente familiar o trabalho que é realizado em termos de educação intelectual pelos professores. Então, mais estreitamente, os nossos laços estão com a nossa parentela. Daí, então, nos lembrarmos, que na parentela corporal estão nossos maiores compromissos encarnatórios. Ali estão nossos maiores testes de paciência, de compreensão, de perdão. Por isso, não podemos nos descuidar do círculo familiar no qual a reencarnação sabiamente nos inseriu, como falamos agora há pouco. Se esse ou aquele espírito faz parte da nossa vida, seja diretamente ou pelos laços consanguíneos, ou de maneira indireta, pelas novas ligações que fazemos com os chamados agregados, entendemos que são nossa responsabilidade primeira. Primeiro a família, depois lá fora. É necessário que a gente compreenda isso. Precisamos nos estruturar, nos equilibrar dentro do ambiente familiar, para que a gente possa levar isso para fora desse ambiente familiar, que é a nossa primeira escola. Então, essas novas ligações que fazemos, além das ligações que nós recebemos através da consanguinidade, é necessário que a gente aprenda realmente a trabalhar muito bem com eles. Todos aqueles que fazem parte da nossa grande família estão ao nosso redor porque ali precisam estar, visto que existe um planejamento reencarnatório. Então, aqueles que nos são mais próximos, eles estão ali em função desse planejamento reencarnatório. Daí a nossa responsabilidade. Então, se existem desavenças, se existem desajustes, se existem realmente situações para que nós
tenhamos que resolver, necessário que a gente reflita sobre isso e procure, nesses momentos em que nós estamos mais próximos, procuremos resolver isso. Fácil fazer isso? Naturalmente que não. Nada para nós é fácil, como espíritos ainda imperfeitos que somos. Tudo exige de nós um esforço muito grande, mas nós somos capazes certamente de resolvê-los. Por isso que temos junto a nós aqueles que estão junto a nós, para que a gente resolva então as pendências, né? Para que a gente apare arestas, né? Para que a gente então realmente cumpra aquilo que é o nosso objetivo, estreitarmos laços, né? Para que nós nos tornemos melhores a cada dia. Todos aqueles que fazem parte da nossa grande família estão ao nosso redor porque ali precisam estar. Por vezes, em nome de nossas opiniões próprias, do nosso chamado jeito de ser, portamos-nos de maneira esdrúxula, inadequada, exigindo que as pessoas nos aguentem. Quando é necessário que nós trabalhemos também com outra situação muito importante que aprendemos quase todos os dias, ou pelo menos ouvimos falar todos os dias quase, da chamada reforma íntima, né? Não são relações fáceis, o ambiente familiar, na maioria das vezes, o que é absolutamente normal em meio a tanta diversidade. Nós estamos aqui para aprender a conviver em paz com o diferente, a dividir o espaço com aquele que, como nós, ainda cedem facilmente ao egoísmo destruidor. Nós ainda somos criaturas egoístas. Nós ainda somos criaturas que realmente temos o orgulho ainda muito exacerbado em nós. E é necessário que a gente aprenda realmente a destruir isso. E estamos tendo uma excepcional oportunidade nesses momentos em que estamos mais próximos uns dos outros, em razão do isolamento social. Porque a família é o teste permanente de nossas relações com a humanidade. É necessário que a gente aprenda a conviver com os nossos familiares, para que a gente saia, então, e aprenda a conviver com aqueles que não fazem parte, então, ainda desse ambiente familiar. E esta é, amigos e amigas, uma luta diária, um aprender sem fim, uma experiência rica, que se soubermos bem aproveitar, nos fará muito maiores após mais essa estadia aqui no planeta Terra, na presente reencarnação, que é uma oportunidade extraordinária que Deus está nos dando para que nós, mais uma vez, coloquemos em prática aquilo que nós já sabemos. Sabemos da necessidade de fazer o bem. Que nós, então, façamos o bem, principalmente àqueles que fazem parte do nosso círculo familiar. Era isso que nós tínhamos para esse momento, que nós fiquemos bem e que nós continuemos com esperança e confiantes e com otimismo de que haveremos sim de passarmos por esses momentos de turbulência. Muito obrigado.